Bom, galera, vamos resolver agora os exercícios conversados, né? A sexta questão, ela vai dizer o seguinte: o Brasil assistiu nos últimos meses de 1922 e na primeira metade de 1923, item A libertação da província de Palatina? Não. Item C, ao esforço do imperador para impor seu poder às províncias que não haviam aderido à independência? Sim, de certa forma. Item B, item D, ao reconhecimento da independência brasileira pelos Estados Unidos e pela Inglaterra e Portugal? Não, isso vai acontecer só depois, certo? Item E, a confirmação pelas cortes portuguesas e pela Assembleia Constituinte do poder constitucional do imperador. Não, a corte portuguesa não tem nada a ver. Essa questão é interessante porque, tipo, a B e a C, no caso, acho que deve ter um probleminha no texto, na confecção da questão, porque tanto a B e a C, elas meio que se completam, porque a B diz o seguinte, né? A pacífica unificação de toda a parte do território nacional sob a liderança do governo central do Rio de Janeiro. E como a gente sabe, não foi tão pacífico assim. Não é que tenha tido uma. É aquela parada, né? Tipo, do 880, né? Não é que também foi, tipo, completamente pacífico, assim. Não teve, tipo. Teve conflitos, né? Teve conflitos no, no norte, assim, no nordeste, né? De guarnições de exércitos que não queriam aceitar, né? Que tiveram que ser, tipo, expulsos à força, né? E aí, é isso que fica a questão. Tipo, o item B e C acabam tipo sendo que meio que complementares assim, né? O gabarito ele diz que a questão é item B, né? Então eu falo isso para vocês, mas eu quero que vocês entendam é que sim, o Brasil ele não teve um conflito geral de dependência de uma guerra de secessão, por exemplo. Isso não aconteceu, né? A transição para o governo da colônia para a independência, né? Foi relativamente tranquila, mas esse relativamente ele não exclui que houveram escaramuças, houveram conflitos, houveram disputas, né, nesse sentido assim de conflitos, só que não foram generalizados, beleza? Eu vou passar para a sétima questão. O poder moderador de nova invenção nova invenção maquiavélica é a chave mestre na opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. É princípio conhecido pelas luzes do presente século que a soberania reside na nação, essencialmente logo. É sem questão que a mesma nação ou pessoa da comissão é quem deve esboçar sua Constituição, purificar das imperfeições e, afinal, estatuí-la. A Constituição do Equador, ocorrida em 1924, apresentou propostas alternativas à organização do Império do Brasil, sendo, porém, reprimidas pelo governo Pedro I. Explicite o motivo central para a eclosão da Confederação do Equador e cite duas de suas propostas para a organização do poder. Bom, a eclosão, né, eu acabei não falando isso na aula, mas a eclosão ela vai se dar, primeiro, por conta da autora da Constituição, né, da imposição disso, mas mais especificamente em Pernambuco, o Dom Pedro ele vai escolher um presidente de província que é o Paes Barreto, que é um nome que as elites, né, de Pernambuco, as pessoas não querem. Eles querem o Paes Andrade, que é o apoiado que eles apoiam o Paes Andrade. Só que o Dom Pedro ele vai escolher o Paes Barreto. E isso vai ser a eclosão para a revolta, né? Que já tinha uma satisfação em relação à Constituição e a essa intromissão, esse entre aspas, desrespeito ao Pernambuco, tá? Se eles vão entender assim, né? Eles vão se revoltar a partir disso, né? E em relação às propostas, das duas propostas, uma delas é um poder republicano, né? Instituir uma república, e além disso, a outra coisa é estabelecer aquela separação entre três poderes da Constituição, né? Que a gente sempre fala: legislativo, judiciário e executivo, sem parar de poder mais nada disso, beleza? Então essa é a resposta da sétima. Oitava diz o seguinte: após a leitura de Minas Gerais, onde Dom Pedro foi recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e iluminando a cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que foram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafa jogadas nas janelas. Os anos do reinado, 1922 tem um caracterizado pelo menos da situação política, né? Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revelam. E tem estilo do racismo, nem muito a ver. A xenofobismo, não nesse contexto assim, é mais, não é que não tem elementos disso assim, mas é uma coisa mais complexa, é mais para outra coisa, né? Crítica ao federalismo, pensando não. Repúdio ao republicanismo, também não. Né? Questionamentos ao autoritarismo, né? A galera que estava brigando com os portugueses e tal, estava mais brigando por eles apoiarem o imperador e
apoiarem, né, apoiar o imperador, apoiarem esse autoritarismo, né? Essa parada de tipo, você mandar fazer o que quer, matar seus opositores e tal. Era esse questionamento que estava que estava acontecendo, né? E estavam por trás dessa parada dos conflitos, da tensão, né? E é isso. E tem a resposta da oitava. Uma questão diz o seguinte: temos a tendência de pressupor que todas as mudanças que decorreram do movimento de independência foram para melhor. Raramente, por exemplo, consideramos um movimento de independência como uma regressão, um triunfo do despotismo pela liberdade, ou um regime imposto sobre o regime representativo. Apesar disso, no caso da independência do Brasil, essas ações foram, na época, imputadas ao novo regime. Quais os critérios a seguir e as ações mencionadas no texto? Item A outorga da Constituição de 1924, feita por Dom Pedro I, depois de dissolver a Assembleia Constituinte que elaborava o Constitucional. É esse item, certo? Vamos ver os outros. Item B, Tratado do Comércio? Não, tem muito a ver não. Item C, a imigração europeia? Não é nesse contexto também. Item D, a guerra impedida com o Paraguai na época de 60? Está muito longe disso. Item E, a decretação de maioridade do Pedro II? Não, também não. Isso também é muito depois. A parada é que o Brasil estava vivendo um processo de ganho de direitos, né? Tipo, o país politicamente, as elites também, desde a colonização, depois Reino Unido, as assembleias que para votar a Constituição ainda do Reino Unido, né? E depois independência. A outorga da Constituição de 24 e a dissolução da Assembleia Constituinte pode ser entendido como uma regressão nesse sentido, né? Porque eles na prática não vão ter tantos direitos assegurados, né? Porque a Constituição vai estar sendo imposta sobre eles e eles também podem não participar tanto do processo político quanto eles queriam, certo? Por isso ele tem A. E a décima diz o seguinte: a liberdade política exige lutas e enfrentamentos, muitas vezes violentos. Em Pernambuco, essa situação da população levou à organização da Constituição do Equador, logo depois de 1922. Liderada por liberais, a confederação tinha como objetivo: item A, afirmar um governo baseado em monarquia? Não, não tem nada a ver. Item B, definir um governo democrático com o fim imediato da escravidão e do governo monárquico? Talvez, de certa forma, vamos ver as outros itens. Item C, reforçar a centralização política, sem, contudo, alterar a Constituição de 24? Não, eles queriam alterar, né? Item D, criar uma república federativa, facilitando a descentralização política e o fim do autoritarismo? Sim. Item E, destruir o poder dos latifundiários proclamando uma Constituição radicalmente liberal? Não. E para correto é o item D, certo? Tipo, eles queriam justamente criar uma república federativa, facilitando o desenvolvimento da ação política e o fim do autoritarismo, certo? E a parada da Confederação do Equador é que, tipo, não necessariamente eles vinham tanto essa parada do fim da escravidão, certo? Havia um apoio que havia gente que queria fim da escravidão, havia gente que também não queria fim da escravidão, beleza? Tinha essas diferenças. Então, a resposta correta é o item D, que é a federativa, facilitação política e fim do autoritarismo, beleza? E é isso, espero que você tenha entendido a aula, espero que tenha fluído bem e se vê na semana que vem, beleza? Valeu!